Shalom, eu sou o Moré André e hoje nós falaremos sobre as duas árvores da Torá. Muito bem, para começar essa história, nós não começaremos no Gan Éden, mas começaremos com a história de Bilã e Balaque. O que acontece? Na história de Bilã e Balaque, conta a história de dois grandes magos que eram capazes de fazer coisas incríveis. Todos o temiam porque Balaque era maior do que Bilã e Bilã ainda era maior do que Moshe em profecia. Eles eram os profetas das nações. Quando Balaque ele vai contactar o Bilã, ele manda alguns mensageiros. E esses mensageiros chegam até Bilã, segundo consta aqui na Torá, no Rumash, e ele faz um convite para que ele possa acompanhá-lo. Bilã, ele então fala para que eles fiquem aquela noite, que ele iria dormir e ter um sonho, e seria revelado a ele o que ele deveria falar. Quando ele vai se deitar, a mensagem que ele dá àqueles homens é que ele falaria com Yud-Kei Vav-Kei. E finalmente ele dorme e tem uma mensagem de Elohim. No outro dia, ele acorda e diz que Yud-Kei Vav-Kei não deixou ele ir. Muito bem. Eles partem, vão embora novamente, e depois que chegam até Balaque, Balaque manda que eles retornem até Bilã, agora com mais dinheiro e pessoas mais proeminentes dentro do seu reino. Eles voltam, vão até Bilã, e Bilã, mais uma vez, manda eles ficarem, que ele dormiria e falaria com Yud-Kei Vav-Kei. Ele então adormece, e no outro dia, e durante a noite, quem fala com ele é Elohim. Então ele tem agora uma permissão para partir dada por Elohim. Mas a todo momento, Bilã pensava que falava com Yud-Kei Vav-Kei. Nesse momento, a história fica similar à história de Abraão. Ele sela um animal e ele tem que partir com esse animal. Ele monta nessa jumenta e essa jumenta ela vai ser interceptada por um anjo, o anjo adversário mandado por Yud-Kei Vav-Kei. Muito bem. É aí que começa a história das duas árvores da Torá. Nós vimos que o nome Leia e o nome Rahel representam duas Torotes, e que cada uma delas tem um valor numeral no seu nome, onde indicará que a somatória dessas duas esposas de Yaakov daria 274. Veja, 274. O incrível é que quando nós fazemos a gematria do nome de Bilã e o nome de Balaque, nós temos também 274. A mesma gematria com o nome de Rahel e Leia. Veja, o mesmo peso, a mesma gematria, o mesmo numeral. Isso indica que pela Torá nós podemos pegar os piores erros, os piores traços e transformar em traços bons, ou vice-versa. Podemos pegar os melhores traços e transformar em coisas ruins. No caso de Bilã, ele achava que falava com Yud-Kei Vav-Kei, mas a intenção do seu coração o levava a ter um contato com Elohim. Por isso que a somatória do nome dos dois também dá 274. Que é a mesma gematria da palavra Sulam aberta, escada, como visto no outro vídeo. Quando descobrimos isso, então a gente tem agora algo a descobrir. A primeira coisa a descobrir é que um povo tinha que ser
aniquilado dentro da Torá. Não literalmente, porque o Eterno não manda que nós aniquilemos ninguém, porque Ele é Senhor de toda a vida, Ele dá vida a quem quer e tira a vida de quem quer, e tudo é feito conforme a vontade dEle. Quando nós pegamos o final do nome de Bilã e o final do nome de Balaque, nós temos o nome Amaleque. O nome Amaleque é o nome de um povo que o Eterno mandou destruir. Mas, segundo a gematria, porque Amaleque, na sua somatória, Cuf 100, Lame de 30, Mem 40, As 70, vai me dar uma gematria de 240. A mesma gematria de Safek, que é 100, 80 e 60, 240. Safek é dúvida. Por isso foi que Shaul, Hamele, o rei de Israel, ele tinha que lutar contra a dúvida, contra o Amaleque descrito na Torá. Muito bem. Quando eu descubro, então, que dentro da Torá existem duas raízes muito semelhantes, as esposas de Jacó e Bilã e Balaque, dois feiticeiros. Então, eu vejo que tem a mesma somatória. A soma dos nomes tem a mesma somatória, 274 e 274. Quando eu faço ao contrário e eu diminuo um valor do outro, aqui no nome de Bilã e Balaque eu tenho 10. Veja, 10. No nome de Lé e Rahel eu faço também, diminuo aqui 36 de 238 e eu tenho 202. Eu faço a somatória e tenho 22, que são as 22 letras hebraicas, enquanto aqui eu tenho 10, me dizendo que dentro da Torá existe outra árvore, e que essa árvore foi ordenada pelo Eterno que não se comesse dela, exatamente a Umeetz Hadaat Tov Verá, ou seja, a árvore do bem e do mal. É uma árvore misturada, onde quando a pessoa come dela, ela não consegue definir entre o bem e o mal, porque é uma mistura. A árvore que o Eterno expulsa o homem e diz que ele não deve acessar é a árvore da vida. Na verdade, Me'etz Ha'haim, ou seja, não é a árvore da vida, é a árvore das vidas, a árvore das almas. Então, essa árvore, ela ficou sem acesso para as pessoas que não conseguiam entender esse tipo de conceito de árvore. Ou seja, a árvore não é uma árvore literal, são as árvores sefiróticas, que são representadas por dois personagens dentro da Torá. Um se chama Esav e o outro se chama Jacó. Os dois foram criados, sob a tenda de Tserraque, e os dois são filhos de Rivka, mas cada um tinha a sua intenção segundo a Torá. Enquanto Esav era exímio caçador, Jacó era um homem de tendas, um estudante de Torá. Ele dedicava toda a sua vida para estudar a Torá, porque o interesse dele era salvar a sua alma e não as coisas desse mundo. Enquanto Esav troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, pois ele desejava viver nesse mundo, pois a conversa dele com Jacó é: o que me adianta a primogenitura se eu morrerei nesse mundo? Seguindo então a ideia de corpo e alma, é que Jacó ele cuida mais da alma, enquanto Esav se preocupa mais com as coisas do corpo. Essa é a questão das duas árvores. Quando nós pegamos um nome muito conhecido, que é um nome conhecido dentro
de muitos e muitos conceitos religiosos, né? A gente tem aqui, ó, um nome muito conhecido e que a gente vai descobrir qual é a raiz desse nome, né? Olha, Yeshua. Yeshua não é Yehoshua, é totalmente diferente, são dois nomes diferentes. Veja, aqui eu tenho a árvore, o Yud, da árvore sefirótica. Então eu tenho já o Yud aqui, da árvore de Esav. Aqui desse lado, que são a árvore sefirótica, ok? Eu tenho agora um nome que sobra, que é o Shin, né? O Vav e o Ain. Muito bem. E tem o Yud também. Basta que eu mude as letras de lugar. Veja, eu troco as letras de lugar e eu vou ter o nome. Ó. V, ou seja, a árvore sefirótica de Esav. Ou seja, quando eu estou desse lado da árvore sefirótica, então eu tenho idolatria, ego extremamente elevado, eu não tenho o casamento com as 22 letras hebraicas, mas eu tenho casamento com o alfabeto grego, ok? Que é um casamento de outros vários idiomas, de outras várias histórias. Eu tenho nascimento virginal. Infinidades de erros e erros históricos sobre a Torá e principalmente a Trindade. Tudo isso está dentro da árvore do lado de Esav. Shalom, até a próxima aula. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam acessá-lo.